No vídeo de hoje eu quero te trazer informação sobre os goleiros do Internacional, porque eu acho que tu não tá muito por dentro disso. Tu tá percebendo que o Kehler não tá sendo relacionado e o Anthony, Emerson Júnior estão sendo relacionados? O que tá acontecendo com o Kehler? Eu quero te explicar no vídeo de hoje até mesmo sobre uma possibilidade de saída. Quero também te trazer mais informações sobre o goleiro John, porque avançou a possibilidade dele deixar o Internacional rumo ao Real Valladolid da Espanha. E também quero te trazer mais informações sobre Sérgio Rocher, goleiro de 30 anos, hoje um dos principais jogadores do Internacional, que eu acho que logo mais também vai assumir essa abraçadeira de capitão do Inter. E eu quero te trazer mais informações sobre o custo desse goleiro, que muitos acham que foi alto, mas eu vou te explicar porque ele não foi alto, tá bom? Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço para ti já deixar aquele teu gostei, te inscrever nesse canal e obviamente ativar o sininho de notificações, que é sempre muito importante, porque sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular vai sempre ficar notificado. Quero te falar também que no primeiro link da descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você. O que é ter uma melhora na performance entre quatro paredes? Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo, clica no primeiro link da descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Internacional, que se reapresenta hoje no CT Parque Gigante, por volta, na verdade já se representou quando está assistindo esse vídeo. O Inter se reapresentou agora às 10 horas da manhã e a partir de agora o técnico Eduardo Cudê começa a preparar, né, o Internacional para o confronto contra a equipe do Botafogo no próximo final de semana. O Inter que tem, entre aspas, né, um jogo um tanto quanto complicado, porque o Botafogo não perdeu ainda no Campeonato Brasileiro. O Inter que joga no sábado às 9 horas da noite e o Botafogo dentro do Engenhão, como eu falei anteriormente, não perdeu dentro do campeonato, todas as vitórias dentro de casa, não empatou nenhum jogo, também não perdeu nenhum jogo, né? Os 4 resultados negativos do Botafogo até aqui no Brasileirão são sempre fora de casa, né? 4 desses resultados, 3 sendo empate, então realmente é um momento muito bom da equipe do Botafogo, que negocia a contratação de Eden Hazard, né? Jogador da Bélgica, que ficou livre no mercado depois de terminar o seu contrato com a equipe do Real Madrid. Então é um time que está com grande poderio financeiro. O Inter vem de uma classificação muito suada e que gerou um certo desgaste físico, tá? E como o Inter tem esse confronto agora contra o Botafogo, né, agora nesse final de semana, vai ser um confronto onde a gente pode pensar que o Inter pode poupar alguns jogadores. Então eu falar isso, o Inter vai poupar atletas. Mas não é verdade. Por quê? Porque na outra semana, o técnico Eduardo Cudê vai ter uma semana cheia para trabalhar a equipe para o jogo contra o Fortaleza, no dia 21. Só que esse jogo ele ainda não está confirmado o que vai acontecer. Seria um jogo que poderia acontecer numa segunda-feira. Só que, como todo mundo sabe, nessa semana vai ter Libertadores. Entre Bolívar e Internacional, o jogo da Bolívia. Que pode ser no dia 22, ou no dia 23, ou no dia 24. E se isso acontecer, muito possivelmente o jogo do Inter contra o Fortaleza vai ser antecipado. Ou para o sábado ou para o domingo. Ou seja, pode cair no dia 19 ou no dia 20. Ou seja, esse jogo contra o Botafogo, o Inter não vai poupar os jogadores porque depois vai ter uma semana cheia de treinos. E aí sim vai poupar contra o Fortaleza no estádio Beira-Rio, para daí utilizar os titulares numa altitude contra a equipe do Bolívar. Depois, no dia 26, né, o Inter joga contra o Flamengo no Maracanã, e aí depois tem o jogo de volta contra a equipe do Bolívar, né? Aí sim no estádio Beira-Rio. Essa é a próxima agenda do Internacional, né? Os próximos 5 jogos do Inter, né? Um tanto quanto complicados, né? 2 jogos pela Libertadores e 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, sendo desses 3 jogos 2 fora, e sendo desses 3 jogos 2 times que estão no G4, um que não perdeu ainda no Brasileirão e nem empatou dentro de casa, e outro que é a equipe do Flamengo, que vai acabar, né, de também ter terminado uma Libertadores, vai estar no meio junto com o Inter na Libertadores, a não ser que seja eliminado para a equipe do Olímpia ainda nessa semana. Então fica esse conflito nesse momento de datas para o Internacional, mas a notícia boa é que o Inter pelo menos na semana que vem vai descansar inteiramente, já que o Inter não está na Copa do Brasil. Semana que vem é para times que estão na Copa do Brasil, tá bom? Eu quero te atualizar aqui sobre uma questão muito rápida, que é sobre os goleiros do Internacional, que eu vejo muita gente falando, debatendo e perguntando aqui nos comentários aqui do canal.
Primeiramente, por que o Kehler não está sendo relacionado? Eu acho que ninguém está percebendo, ou se tem alguém que está percebendo, o Kehler ele não vem sendo relacionado. Quem são os relacionados é o Sérgio Rocher, o John, o Anthony ou o Emerson Júnior. O Kehler não vem sendo relacionado, inclusive, né, eu tive aqui no jogo do Inter contra o River Plate no estádio Beira-Rio, assim como eu estive lá no Monumental de Nunes, e deu para perceber claramente que o Kehler ficou nos camarotes. Inclusive no estádio Beira-Rio, o Kehler ficou no lado dos camarotes da imprensa, né? Ele ficou junto com a gente ali quase, na verdade nem no camarote, né? Ali é mais na sala de imprensa que ele fica, né? Num camarote destinado à imprensa foi onde que ele ficou ali, deu para ver ele tranquilamente transitando naquele tipo de ambiente. Então ele não vem sendo relacionado. Eu perguntei ao empresário de jogador, que é o Jorge Machado, empresário muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul, sobre se daqui a pouco ele está negociando, não pode se machucar, não pode ser relacionado, por que ele não está sendo relacionado? Ele me descartou a possibilidade de uma saída nesse momento, disse que não negocia saída para nenhum clube, e perguntei a ele, olha, então é a opção do técnico Eduardo Cudê, ele não está sendo relacionado? Ele disse, sim. Pode ter certeza, opção do técnico Eduardo Cudê. Então esse é o motivo do que ele está sendo, não estar sendo relacionado, tá? Não tem nada a ver com saída, é mesmo opção do Cudê. Em colocar o Anthony ou até mesmo o Emerson Júnior em vez do goleiro Kehler. Além do Kehler, tá? John tem uma proposta, ele já aceitou essa proposta do Real Valladolid. O Inter tá meio reticente quanto a essa possibilidade. O Inter, inclusive, ensaiou uma possibilidade de compra, mas o John, ele quer jogar, ele quer ter minutos. Ele tem 27 anos de idade, não tem 100 jogos na carreira, então ele quer farmar minutos, quer fazer minutos na sua carreira. E hoje no Internacional o Inter tem nada mais ou menos com o goleiro Rocher como titular, e para ele ganhar minutos só mesmo quando o Rocher estiver na seleção uruguaia. Dito isso que eu falei, o John vai deixar o Internacional ou agora na metade da temporada, onde o Inter ainda tenta fazer uma força com o jogador para que ele fique no mínimo até o final do ano, mas o John sairá do Internacional. Seja agora na metade do ano ou seja na metade da temporada. E lembrando que o Inter tem 15% dos direitos econômicos do jogador. Caso ele seja vendido, o Inter pode ganhar uma venda com esse atleta. O Inter até poderia comprar o jogador, mas se o jogador não tiver vontade de ficar no Internacional, ele não tem que fazer. E daí não é questão de vontade, eu não quero ficar no Inter. Ele quer ser titular. Não importa se é time A, B ou C. O que ele quer é ser titular. E isso hoje o Inter não consegue oferecer para ele. Hoje, com 27 anos, ele precisa jogar e o Inter não consegue oferecer isso para ele, por mais que ele tenha feito belíssimos jogos no Internacional. O Sérgio Rocher chegou ao Inter e tirou, infelizmente ou felizmente, a posição do goleiro John. Além disso, também quero te falar sobre o próprio Rocher, que muitos, né, principalmente a ala gremista, o Inter custou ele muito caro, foi um jogador caro, caríssimo, o Grêmio não poderia ter pago esse atleta, e eu quero te explicar essa situação. Só para vocês terem uma ideia, o Inter avançando para as quartas de finais da Conmebol Libertadores, o Inter ganhou quase 9 milhões de reais só de avançar para as quartas de finais da competição. 9 milhões de reais. Tu sabe quanto que custou o goleiro Rocher ao Inter? O goleiro Rocher ao Inter de maneira parcelada, onde o Inter vai pagar 200 mil dólares por mês durante os próximos 6 meses, durante os próximos 8 meses, para ser mais preciso, o Sérgio Rocher custou ao Internacional 6 milhões e meio de reais. 6 milhões e meio de reais foi o custo do Sérgio Rocher. Menor do que a classificação no Inter ontem no caso, para o River Plate. Além disso, vale deixar claro, o Sérgio Rocher hoje tem um salário de $500 mil por mês no Inter, salário de 100 mil dólares, para ser mais preciso. Antigamente, o Inter tinha alguns jogadores que tiraram essa folha salarial. Gabriel Baralhas e Alexandre Alemão. Gabriel Baralhas ganhava por volta no Internacional de 200 a 250 mil por mês. O Alexandre Alemão teve uma renovação de contrato, ele chegou ganhando ao Inter ganhando 40 mil por mês, e ele teve uma renovação de contrato para ganhar quase 200 mil mensais. Com o Baralhas e com o Alemão, e também com mais algumas coisas que o Inter conseguiu fazer, né, de liberação de folha salarial, o Inter consegue pagar o Rocher sem ter um aumento na sua folha. Hoje o Inter tem uma folha de 11 milhões de reais por mês, só para vocês terem uma ideia, a folha do co-irmão do Grêmio, no caso, hoje de 13 milhões por mês, a do Inter está em 11, muito por causa do Ener Valencia, que ganha hoje um salário de 1 milhão por mês, ou seja, não é uma folha cara, e ainda pensando que jogadores vão deixar o Inter no final da temporada, o Rodrigo Moledo, que ganha quase 400 mil por mês, vai deixar o Inter no fim do ano, ou seja, essa folha já vai baixar, podem ter outras saídas por parte do Internacional,
Internacional. Então, essa folha vai vir a baixar, como te falei, o John, o Kehler podem deixar o Inter, então a folha vai baixar, mas hoje é uma folha de 11 milhões e uma folha que está em 7º lugar no Brasil, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. Logo mais volto com novas informações, valeu, falou e fui!